Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. O Gazeta Entrevista é um oferecimento da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Muito bem. Eu vou bater um papo com o presidente da FENAP, a Federação Nacional dos Peritos em Papiloscopia, Antônio Maciel Aguiar Filho. O Maciel, ele que participou desse 12º Congresso Nacional de Perícia Papiloscópica e Necropapiloscópica e de diretores de institutos de identificação, que se encerrou ainda há pouco ali no auditório da FEComércio, aqui em Rio Branco. Muito boa noite, Maciel, tudo bem? Boa noite. Prazer te receber novamente aqui no nosso Gazeta Entrevista. Você esteve aqui conosco, acho que da última vez foi ano passado, né? É o ano passado, na verdade é um prazer nosso, viu, Alan? Que bom. Com você. Ô, Maciel, a gente falava na outra oportunidade do avanço da prova técnica no Brasil, da importância de se investir nos institutos de criminalística, nos laboratórios de perícia, na capacitação dos técnicos, dos papiloscopistas, enfim. E como essa capacitação e esse investimento ajudam a solucionar crimes no Brasil. A prova técnica hoje é fundamental para solucionar crimes de difícil investigação. Eu queria que você me dissesse exatamente como é que está hoje o momento da prova técnica, da perícia no Brasil. Eu gostaria até de citar uma frase do senador Pedro Táxi, em recente debate sobre a questão da perícia oficial no Brasil. Ele falou o seguinte, que até pouco tempo você partia do criminoso para o crime. E hoje, com o avanço da tecnologia, da ciência, e especialmente a ciência papiloscópica, que trabalha com autoria, você parte do crime para o criminoso. Ou seja, se você saía da tortura, de obtenção de prova, pela força e pela testemunhas, às vezes, que é uma prova frágil, e hoje você parte do crime, da cena, de vestígios deixados pelo meliante, para chegar ao criminoso. Então, eu acho que isso, de certa forma, resume o papel da perícia para a investigação policial. A Rede Record e a TV Gazeta, obviamente, transmitem todas as noites. Daqui a pouco, logo após o Gazeta Entrevista, você vai assistir o CSI. E o CSI nada mais é do que a polícia técnica, a perícia da polícia norte-americana. E eu gostaria que você assistisse agora um trechinho do CSI para a gente comentar e saber se aqui no Brasil nós já temos esse tipo de equipamento e essa prova técnica nessa qualidade. Põe no ar, produção, por favor. Nesse momento, durante o CSI, eles estão obtendo a prova técnica, uma digital, numa bola de golfe, em determinado crime que aconteceu durante uma investigação criminal da polícia de Nova York. Esse é o CSI Nova York. Aí eles captam essa impressão digital e fazem a verificação e a busca no sistema e já encontram, tá aí, o meliante, o suposto autor do crime. E aí você vê uma série de equipamentos que faz uma varredura na impressão digital, analisam os pontos de convergência das marcas da impressão digital, de cada linha da impressão, e mostram exatamente que é a mesma impressão daquele indivíduo que está já cadastrado no banco de dados da Polícia Técnica norte-americana, no caso aí do CSI. Produção, pode passar de volta aqui para o estúdio, obrigado. A gente já viu essa imagem aí. O nosso nível técnico hoje está nesse nível da polícia americana? Olha, eu te falo que não todos os estados da federação, mas nós temos estados hoje com esse nível. Inclusive o Acre, ele permite esse tipo de pesquisa. É importante colocar ali o seguinte, aquele suporte, aquela bola de golfe, uma bola de golfe, obviamente que eles não usaram simplesmente o poli. Aquilo é um objeto que foi levado para o laboratório, usado, pelo que eu vi, um silicone, porque o pó depois um silicone para retirar a impressão. Exato, porque ali é abaulado o suporte. Então, se você passar simplesmente o pó em um levantamento com fita padrão, o tipo de coisa, você deforma ou prejudica aquele vestígio. Exatamente, a bola de golfe ela é cheia de ranhuras. Ela exatamente. É cheia de ranhuras, e por isso uma prova técnica, uma bola de golfe seria bastante difícil. E muito difícil. E às vezes aquele é o único elemento que pode levar à autoria. Então você tem que, o perito em papiloscopia,
com o seu conhecimento técnico, ele vai fazer a opção do melhor reagente ou do melhor levantamento para fazer aquele decalque. Então, naquele momento, ele optou por um produto de silicone, que é maleável e que não prejudica o transporte da impressão, o decalque da impressão. Feito isso, o sistema pode digitalizar aquela impressão e jogar no sistema. Agora, aí, novamente, o papel do perito em papiloscopia. Porque, na verdade, nos Estados Unidos, eles têm 50 milhões de criminosos cadastrados. Você imagina 50 milhões vezes 10 dedos, é muita coisa. Então, ele vai selecionar uma quantidade de pessoas suspeitas que sejam compatíveis com aquele fragmento. E aí o sistema traz, só que o sistema traz as impressões que são semelhantes. Existem que geram um sistema, a gente chama template, é uma morfologia compatível entre aquelas pessoas. E o papiloscopista então vai pegar um por um, ali já colocou o que foi selecionado, mas na verdade houve uma edição da imagem, você vai trabalhar manualmente, tirando pontos, por exemplo, que o sistema considerou como minúcia ou ponto característico, e que na verdade não é. Às vezes é uma mancha que está naquele fragmento e que ele considera como ponto característico. Então eu sei que o delta fica aqui, o núcleo fica aqui, e aí eu ajudo o sistema a selecionar a pessoa. Ou seja, todo o sistema AFIS, né, que na verdade é um sistema chamado AFIS, Sistema Automatizado de Impressão Digital, é na verdade uma ferramenta que potencializa a investigação, a redução daquele universo para que o papiloscopista identifique quem é realmente o autor daquela impressão digital. Marcel, na sua experiência, você que visita vários estados da federação, conhece as condições da perícia criminal, como você avalia as condições aqui no Acre? Eu tenho falado isso, inclusive, porque eu estive aqui participando de um evento como palestrante, e no outro ano, eu vi aqui em 2011, em 2012, eu vim ministrar um curso de formação na área de necropapiloscopia, que é a minha especialidade. Por uma semana, os colegas aqui, né, tive o prazer de dar esse curso e conhecer a fundo a realidade do estado do Acre. Eu fiquei realmente impressionado. Eu acho que o resultado da resolução de homicídios, de delitos aqui, está em função desse preparo, tanto na questão tecnológica como na questão de recursos humanos. Você acha que ainda falta aumentar o efetivo da perícia técnica do Acre? Eu acho, é uma demanda que é preciso aumentar? Eu acho que aí é uma demanda, apesar que em relação a alguns estados, até que é muito, mas o problema é que a perícia nossa, no Brasil inteiro, e aqui não é só o estado do Acre, existe uma defasagem. Por exemplo, no meu estado, vou pegar um exemplo concreto porque eu não sei aqui. O quantitativo do nosso efetivo da perícia é de 1960, 1970. Até hoje, o quadro é o mesmo. Ou seja, a nossa população dobrou com a mesma quantidade de peritos à disposição da perícia. Então, ou seja... Você está falando de Brasília? Não, de Goiás. De Goiás. Eu sou de Goiás. Certo. Então, isso eu acho que se replica na maioria dos estados. Eu não sei aqui a relação a quanto tempo não é aumentado o efetivo, mas eu acho que um concurso, por menor que seja, ajuda. Porque essas pessoas têm que montar laboratório, tem que ter o perito de local, tem que ter aquele que possa explorar melhor um vestígio, por exemplo, um papel em cena de crime que a pessoa toca. Aquele papel preserva a impressão digital por 20 anos, o tempo inteiro. Vamos dar um exemplo aqui. Recentemente, uma família teve sua casa furtada no fim de semana. Essa família procurou, muito chateada. Poxa, Alan, nós ligamos para o DP, pedimos que viesse a perícia, fazer aqui a colheita das impressões e tal. Isso se deu numa madrugada de sábado para domingo. O domingo passou o dia inteiro e somente na segunda-feira a perícia esteve lá. Tenho para mim que isso não é culpa dos peritos, porque obviamente que eles precisam de uma demanda, talvez a assinatura de um delegado para poder realmente iniciar o seu trabalho, mas a gente percebe que aí falta esse trabalho um pouco mais carinhoso da polícia de poder, enfim, atender essa prova técnica com mais rapidez, porque uma vez que ela é comprometida, compromete todo o inquérito. O senhor concorda, né, com esse aspecto? Concordo. Nesse aspecto, uma coisa fundamental para a perícia chama preservação do local. O local é idôneo ou não idôneo. Se ele é mexido, às vezes pela própria família, que começa não a tocar... Não pode passar o dia fora. Não pode. Família tem que ir para casa almoçar, jantar, tomar café, voltar para casa. A polícia não apareceu, eles vão ter que correr, tocar a vida. Exatamente. A eficiência e eficácia, a resposta que a população e a sociedade precisa, é o momento da perícia chegar o mais rápido possível. Porque você tem condição de correlacionar vestígios, objetos que foram tocados pelas pessoas, buscando autoria.
Se alguém tocou, mudou de lugar, há sobreposição de fragmentos. Ou seja, há uma contaminação da prova. Contaminação da prova. Isso é um fato. Queria te fazer uma pergunta. O Instituto de Identificação de Brasília foi escolhido como um dos mais competentes do Brasil no que se refere à resolução de crimes e no mundo, acho que foi em 2011. 2011, inclusive no mundo, pela ANEC, com base na ANEC. Hoje, 2013, esse número se mantém? Aumentou, diminuiu? Aumentou, inclusive. Olha só. Eles conseguiram, de tal forma, que hoje, algumas delegacias em Brasília, você sabe que a média de resolução de inquéritos no Brasil, foi feito um estudo pela Senasp, é na média de 7% a 9%, eu acho. Tem delegacias que hoje o Instituto de Identificação responde por 45% de resolução. Ou seja, você diminui com isso a demanda de agentes investigando, tentando viaturas, porque quando você tem uma perícia bem feita, de levantamento de impressão digital, e se você tem um banco de dados confiável, e que permite uma pesquisa numa massa maior, você apresenta ao delegado uma pessoa que estava numa cena de crime, onde ele não tem vínculo nenhum com aquela família ou com aquele lugar. Então a investigação caminha a partir disso. E isso é interessante também na parte de necropapiloscopia. O que é a necropapiloscopia, para explicar para o nosso telespectador? É, na verdade, a identificação humana através das impressões digitais do cadáver. Necro é cadáver. Então, perfeito. Por exemplo, você encontra um cadáver um corpo abandonado sem documento. Sem documento. E aí, geralmente, existe um trabalho do criminoso, às vezes que quer fazer uma extinção de punibilidade, substituir o nome, ou mesmo executar uma execução para que isso não chegue à pessoa, executa a pessoa e tira o documento. A polícia não tem como começar uma investigação se ela não souber quem é aquela pessoa. É a primeira coisa primordial. Aí entra um necropapiloscopista fazendo um levantamento de impressão. E aí a gente tem que entender que em muitas situações, você não imagina, esqueletizado, mumificado, saponificado, são várias formas que a gente chama de fenômenos destrutivos, que se processam no corpo de conservadores carbonizados, que exige técnicas de recuperação do tecido dérmico para que seja identificada essa pessoa. Por exemplo, no Congresso foi apresentado o caso da tragédia da Boate Kiss. Todos os 242 vítimas foram identificadas pela impressão digital. Até porque tem um caso aqui que eu quero compartilhar contigo, Marcel, que é o caso Vilela de Brasília. Suspeito de ser autor do triplo homicídio, fez confissão sob tortura, diz o Ministério Público. 3 pessoas morreram a facadas em 28 de novembro de 2009. E a filha foi considerada autora do crime. Obviamente que o crime ainda não foi julgado em definitivo, mas por conta de uma perícia técnica, da prova da impressão digital. Exatamente. Isso é um fato novo no Brasil, mas não novo na literatura mundial, sobre a questão da temporalidade, o perfil de envelhecimento das impressões digitais. Isso foi utilizado um método que chama morfometria, né? Trabalhar com as medidas, e em cima do primeiro depoimento dela, onde ela afirmava que tinha estado há mais de 20 dias com os pais. Ela parece que tinha um problema de relacionamento com os pais e falou que há mais de 20 dias não estava com os pais. No levantamento do ambiente do quarto, foi levantada uma impressão palmar, fragmento de impressão palmar no guarda-roupa, que pertencia a ela. E aí foi caminhando a investigação, não é, surgiu ela como suspeita. Então se partiu, o delegado perguntou aos nossos colegas se era possível identificar em quanto tempo teria aquela impressão que foi levantada. Então se fez um trabalho, inclusive em parceria com a Universidade de Brasília, com a Faculdade de Medicina de Brasília, onde se simulou aquela situação da impressão dela, foi coletada novamente a impressão dela e de outras pessoas como padrões, e se constatou e comprovou que aquela impressão teria de 3 a 9 dias no máximo. De 3 a 9 dias. Ou seja, ela esteve muito recentemente e derrubou o depoimento dela em relação à não vinculação com o fato. E a aí, temporalidade também, né? Exatamente. Há alguma tecnologia necessária para que todos os estados brasileiros estejam obedecendo dentro de um mesmo sistema, dentro de uma mesma tecnologia, para facilitar essa perícia, a prova criminal? Alan Henrique, existe, eu como membro assim, da federação, eu fico até impressionado por que não acontece
Às vezes se gasta muito dinheiro,